Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Salmo 119, 144. Que belezinha de verso, não? Os teus testemunhos são eternamente justos. São justos para sempre. Então a palavra de Deus, ela é justa. Ela orienta-nos nos caminhos justos. O justo não quer dizer apertado nem largo, é justo, é correto, é o que precisava ser. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Ler a palavra e pedir discernimento é fundamental. Muita gente lê a palavra e não entende. Ou busca ou tira uma conclusão por si mesma. E então fica falando por aí. Mas os testemunhos são justos, nós precisamos de discernimento. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência todos os dias, é um programa diário, um capítulo da Bíblia todos os dias, é um programa da Igreja Adventista, que é simples, né? Não foi inventado por nós, claro, mas um capítulo da Bíblia todos os dias é a terceira vez que a gente já faz isso a nível mundial. Tem muita gente lendo este capítulo. Hoje é o capítulo 16 de Levítico, do livro de Levítico. Esse livro que fala das leis, mas fala de santidade. Santidade. Fala de higiene, muito importante. Detalhes importantíssimos. Agora nós vamos hoje conhecer um pouco sobre o dia da expiação, o que acontecia no dia da expiação, que era um dos dias mais importantes, não é, para o povo de Israel, dia da expiação. Mas eu quero agradecer você que está no Spotify, no Deezer, no NT Play, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, olha, se inscreva, porque vale a pena ali um envolvimento com as pessoas que estão lá, uma grande família. Reavivados por Sua Palavra, NT. Esse é o canal no YouTube. Convido você para fazer parte desta família e compartilhar o programa com outras pessoas também. Gostaria de oferecer para você essa revista gratuitamente. É gratuito, aqui é tudo gratuito, graças aos anjos da esperança, graças a eles. Espírito Santo, Deus dos bastidores, para você conhecer melhor o Espírito Santo. Há uma falta de conhecimento do Espírito Santo hoje. Muitas pessoas acham que ele é uma força. Muitas pessoas acham que ele é um poder que emana de Deus. Não, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aqui é a revista 100 páginas para ajudar você a entender melhor esse tema. Basta ligar para este número que aparece aqui, tá bom? Ele vai aparecer outras vezes durante o programa. Você anota, pode passar para os seus amigos também, convidando-os para estudarem a palavra. E falando em anjos da esperança, quero convidar você para ser um anjo da esperança. É bem simples. Outro número telefônico aqui para você anotar e conversar conosco para se tornar um anjo, uma anja, um anjinho da esperança com supervisão de uma pessoa mais velha, claro. Mas estaremos ensinando às crianças os valores, né? Aqui é uma TV, rádio que não tem propaganda, não tem nada além da palavra de Deus em vários sentidos e segmentos. Palavra de Deus que fala sobre saúde e outros temas mais. Temas que ajudam você a viver em família, cuidar dos seus negócios, educar filhos e a palavra de Deus todos os dias aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos, vamos estudar o capítulo 16, o dia da expiação. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e já começamos oferecendo para você um curso bíblico pelo WhatsApp. Você já tem me ouvido falar aqui há alguns dias, Vida Espiritual é o nome do curso. Você vai aprender 3 fatores importantes para o crescimento espiritual e outros temas mais. Basta se conectar aqui neste número, que é de WhatsApp também,
e fazer ali o seu pedido. Só escreva Vida Espiritual ou quero fazer o curso Vida Espiritual. Se preferir, aproxime o seu celular no QR Code e você também vai ter acesso a esse curso. Curso muito legal, muito bom, bem atualizado de vida espiritual. A gente precisa, né? Então, vai lá, se inscreva no curso, faça-o, você vai gostar bastante. Muito bem, capítulo 16, vamos mudar um pouquinho de assunto, estávamos nessa linha de purificação, lepra e tal, o casal, o homem, a mulher. Agora vamos entrar no dia da expiação. Alguns temas aqui, nós vamos ver a questão de animais para matança, né, ou para o sacrifício, vai falar sobre casamentos, dar orientações, bem legal esse final aqui de Levítico. Vamos lá, Deus fala a Moisés, não é? Depois que os filhos de Arão morreram, tá? Que situa bem depois que eles colocaram fogo estranho dentro do incensário, né? Aquele incensário que eles deveriam, que vai melhorando o cheiro dentro do santuário. E Deus disse assim, não é bom que Arão fique entrando e saindo toda hora lá de dentro. Vamos estabelecer algumas diretrizes para a utilização do tabernáculo. Não é? Entrará Arão no santuário agora somente uma vez por ano, no Santíssimo. Não é? No Santo ele vai entrar outras vezes, mas no Santíssimo. Então entrará Arão no santuário com um novilho, oferta para o pecado, e um cordeiro para o holocausto, que é uma oferta de consagração. Eu confesso que sou pecador, então me consagro a Deus. Antes de tudo, ele deverá colocar uma túnica de linho, sagrada, não é? Terá as calças de linho sobre a pele, vai cingir com o cinto, cobrirá a cabeça com a mitra, e então, antes de colocar estas vestes, ele vai se banhar em água, e então as vestirá para entrar nesse processo do dia da expiação. Da congregação, então agora veja um detalhe interessante, a congregação trazia algumas coisas. Aqui ele vai fazer por ele, a entrada dele, o novilho pelo pecado e de consagração, para poder realizar a expiação. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, um para oferta pelo pecado, para oferta pelo pecado, e um carneiro. Esses 2 bodes aconteceu uma coisa com um, outra coisa com outro. E um carneiro para o holocausto, um carneiro para a consagração, pelo povo. Mesma sorte, ele pegou um animal para o pecado e o outro para a consagração. Da mesma sorte, só que com um número diferente de animais, 2 cordeiros aqui, né? Não é cordeiro que fala aqui não, de Israel, 2 bodes, né? 2 bodes, cada um teria um destino diferente aqui, mas ambos eram pelo pecado. E um cordeiro pela consagração. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Eu queria dar uma paradinha, por si e pela sua casa. O sacerdote, ele não podia fazer nada se ele não tivesse consagrado diante de Deus. E se a sua casa não fosse consagrada também. Ele já havia perdido 2 filhos que não foram consagrados, né, ou que não viveram de uma maneira de consagração. Eles inventaram uma regra e não era nem função deles entrarem no santo para balançar o incensário. Não era função deles, era função de Arão. Mas eles quebraram as regras e fizeram isso. Depois de tudo isso, então Deus pede que ele ofereça alguma coisa por expiação no lugar de si, um cordeiro. Então, também tomará ambos, depois de fazer essa expiação por si, né, pela sua casa, pelos seus filhos. Então, mais uma coisinha, o pai é um sacerdote da casa. Infelizmente, hoje a gente está trocando tanto de papéis dentro da família que em alguns lugares o homem não é mais o sacerdote da casa. Ele deixa essa função para a mulher. Ou não fica com ninguém.
E aí até cria os filhos indo na igreja e tudo mais, mas não existe a figura de alguém em casa que coordene a vida espiritual, que coordene o crescimento espiritual. Essa é a função do pai. Se o pai não faz essa função, que a mãe faça. Mas essa é a função do pai. Alguém tem que fazer, para que as crianças cresçam com esta visão. E se crescerem com a visão do pai, é o que Deus quer. Então, aqui diz, primeiro ele faz expiação por si e pela sua casa. Ok. Também vai tomar agora os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Está lá fora ainda. E vai lançar a sorte entre os dois bodes, a pedrinha. O bode que seria morto e o bode que seria um emissário. É chamado também de bode Azazel. Esse emissário, ele seria levado para o deserto e ficaria ali para morrer. E o outro bode seria ofertado como sacrifício pelo pecado. Bem simples. Primeiro ele faz para si, para a família, ele se lava e tal, faz para si e para a família. Então agora ele faz para a congregação. Escolhe entre os dois bodes o que vai morrer, o sangue vai ser aspergido lá dentro. Isso tudo acontecendo fora do tabernáculo, do Santo e do Santíssimo. E o outro vai carregar os pecados também, mas vai levá-los para o deserto. Bom, Arão fará chegar o novilho, verso 14, da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então tomará de sobre o altar o incensário, cheio de brasas, então o incensário lá fora, isso tudo acontecendo lá fora. E vai entrar agora para dentro do tabernáculo. Vai esfumaçar o tabernáculo com um incenso, para poder entrar no Santíssimo. Uma vez por ano ele entrava no Santíssimo, entraria a partir daí. E essa fumaça para que a glória de Deus, que estava lá no Shekinah, em cima da arca, não destruísse a sua face, não destruísse a ele. Bom, esse incensário cheio de brasa, de incenso aromático bem moído, vai trazer dentro do véu, na parte do Santíssimo, portanto. Aí tomará o sangue do novilho, que foi imolado lá fora, só se imolava lá fora, eles não matavam lá dentro e faziam o sacrifício lá dentro. Era lá fora, traziam o sangue. Esse sangue era aspergido na frente do propiciatório, lá onde estavam as leis, o maná e o bordão de Arão, que floresceu. Por 7 vezes ele aspergiria também isso diante do propiciatório e estava ok. Depois, ele imolaria o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Da mesma sorte, ele vai aspergir o sangue no propiciatório, por ele, pelo povo. Assim fará expiação, verso 16, pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Então era um sacrifício para a congregação, era um dia especial. Primeiro o sacerdote, sua casa, depois faria com 2 bodes, um bode era morto, o outro ficava esperando para ser lançado no deserto. Nenhum homem, diz aqui, entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. Ninguém entrava lá. Ele estava no Santíssimo. Então sairá ao altar novamente, não é? Tomará o sangue do novilho, do sangue do bode, verso 18, e o porá sobre os chifres do próprio altar, ao redor. O sangue aspergirá com o dedo 7 vezes no altar, e vai purificá-lo, e santificará as impurezas dos filhos de Israel. Bom, feito tudo isso aqui, agora começa um outro processo. Ele toma o bode que não morreu. Toma o bode que não morreu e o envia para o deserto. Lá no deserto ele seria o símbolo de que os nossos pecados estavam sumindo no deserto. Alguns fazem uma relação com os 1000 anos que Satanás ficará no milênio, né, sozinho.
com os seus pecados, né? Ali são os pecados dele. Ele não estava carregando o pecado de ninguém, não estará carregando os pecados de ninguém. Cristo carregou os nossos pecados. E esse bode é um símbolo de que esses pecados vão desaparecer um dia. Isso é uma bênção. Pensar dessa maneira, isso é uma bênção. Fala um pouco sobre as festas, esta festa anual, né, da expiação, terminando então aqui o capítulo. Ele diz que isso será perpétuo, um estatuto, verso 29, 7º mês, aos 10 dias afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Isso aqui era um dia, vai ser explicado melhor no capítulo 23, né? Mas nenhuma obra. É sábado de descanso solene, é um Shabá, não é o Shabá do 7º dia, não é o sábado do 7º dia, mas o dia da expiação era chamado de um sábado também. Como outros dias de festas de Israel também eram chamados de sábados, tá? Não confundir com o sábado do 7º dia. Depois a gente vai ver, no capítulo 23 vai explicar bem isso. Bom, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso será por perpétuo, uma vez por ano. O sacerdote passava por todo esse processo, primeiro por ele, pela congregação, ele levaria este sangue dele, por ele, né, do sacrifício dele para o propiciatório, levaria também o da congregação, purificaria a si, a sua casa e a congregação. O bode, Azazel, o emissário, era enviado para o deserto. Então, aí tem muitas explicações, que o bode era colocado perto de um precipício para que ele pudesse cair lá dentro, mas não importa, ele estava perdido lá no deserto, não voltaria, não encontraria o caminho. E o sacerdote que levasse esse bode, ele voltaria, tiraria sua roupa, se lavaria, trocaria de roupa e entraria novamente no átrio do santuário. Deus querendo fixar um dia por ano em que todo mundo iria pensar na sua vida. Um dia por ano em que todos iriam tomar uma decisão de entregar novamente o coração a Ele e serem purificados pelo sangue do Cordeiro. Isso é um símbolo. O sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus Cristo, que seria morto dentro de mais algum tempo. Essas coisas todas eram sombra da cruz de Cristo. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está precisando ter paz no seu coração, nós não temos hoje um dia da expiação para comemorarmos. É todo dia, porque Ele está no santuário do céu, no Santíssimo, para atender você e suas necessidades espirituais. Cristo está como sumo sacerdote para interceder por nós. E o livro de Hebreus diz que ele não é um sumo sacerdote comum, é o único que pode se compadecer das nossas falhas. Então vamos a Cristo, vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pela bênção desta história, deste comunicado bíblico e te pedir que este sangue de Cristo Jesus venha lavar o nosso coração agora, que possamos estar diante da tua presença, puros nesse sentido, para continuarmos andando com Cristo aqui passo a passo. Em nome dele, amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã vamos com o capítulo 17 de Levítico. Até lá, um abraço. O capítulo 16 é o centro do livro de Levítico e também o coração do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesta seção encontramos a descrição do ritual chamado Dia da Expiação, o qual ocorria no dia 10º do 7º mês. Nesta ocasião, o povo todo era convocado para um período de intensa consagração, pois o ritual envolvia a purificação de todo o arraial da presença do pecado. O texto bíblico descreve que o centro da cerimônia girava em torno de 2 bodes que tinham 2 funções diferentes. O primeiro era morto, simbolizando o sacrifício expiatório pelos pecados do povo, porém o segundo não era morto. Antes ele era solto, conforme vemos no verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário.
A expressão bode emissário é a tradução do termo hebraico La Azazel. Este, por sua vez, é um nome próprio que está em oposição ao Senhor. Em diversas obras judaicas antigas, Azazel é um símbolo do demônio, que causa guerra e que levou o casal Adão e Eva ao pecado. Aliás, o deserto para onde este segundo bode era enviado é constantemente associado na Bíblia como morada de demônios. Como então um animal que representa o demônio faz parte do ritual de purificação de Levítico 16? A razão é muito interessante e é explicado no último livro da Bíblia ao falar da destruição de Satanás e da extinção do pecado. Antes de ser destruído, conforme Apocalipse capítulo 20, Satanás ficará preso em um planeta desértico. Em seguida, fogo descerá do céu e consumirá o inimigo de Deus, pondo um fim na história do pecado. Tendo isto em mente, podemos entender o significado do segundo bode do dia da expiação, sendo enviado para o deserto após o ritual de perdão de pecados do povo. Ele era um símbolo do inimigo de Deus, que um dia seria destruído, e também da extinção do pecado. O segundo bode era um símbolo da expulsão do pecado do meio do arraial do povo de Deus. Assim como a destruição de Satanás será um marco no universo que o pecado finalmente foi extinto. Sabe, o ritual de Levítico 16 era um memorial que lembrava todo o povo que o plano de Deus não é apenas nos perdoar os pecados, mas extinguir o pecado do universo de uma vez por todas. E a cada dia que passa, esse dia está mais próximo.